Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira nós celebramos a solenidade do corpo e sangue de Cristo, mais comumente conhecido como a festa, a solenidade de Corpus Christi. E aqui nós temos a oportunidade de mergulharmos no mistério do amor de Deus, expressamente manifestado por meio da nova aliança. E é isto que nós vamos ver na Sagrada Escritura. A primeira leitura é retirada do livro do Êxodo, no capítulo 24. Nós temos uma aproximação muito grande entre esta leitura e o Evangelho, em Marcos capítulo 14. Temos a oportunidade de olharmos estas semelhanças e vemos, portanto, o quanto é importante nós não apenas manifestarmos a nossa fé, sobretudo nós devemos reconhecer a grande experiência da procissão do corpo de Cristo. E quando os fiéis podem, então, demonstrar a sua fé de que são seguidores do Senhor. Como tantas vezes nós vemos nos Evangelhos esta grande graça daqueles que, curados, seguiam o Senhor, louvavam o Senhor. Trazendo agora as semelhanças, as aproximações das duas leituras mencionadas, vamos ver primeiramente a ideia dentro da aliança, que é um grande compromisso. Talvez a melhor forma de recordarmos a solenidade ou a intensidade deste compromisso é por meio da celebração do matrimônio. Então, das promessas que são feitas no matrimônio. E nós sabemos o quanto elas são sérias e nos comprometem até a morte de um dos cônjuges. Vivemos um compromisso de fidelidade, independente da situação, saúde, doença, alegria e tristeza, porque a proposta dos sacramentos é a santificação, é nos conceder a graça do céu. E aqui nós temos uma aliança, não apenas entre um homem e uma mulher, mas a aliança de um povo com Deus. A aliança é de Deus com cada um, com cada integrante deste seu povo. Na primeira leitura nós temos então esta ideia do compromisso, da palavra dada, da palavra comprometida. E quando se compromete a palavra, se compromete toda a vida. Esta referência nós encontramos nas seguintes palavras: as palavras do Senhor e todos os seus decretos, que foram então lidos por Moisés. E depois o povo responde: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Ao final deste trecho da primeira leitura nós temos assim: faremos tudo o que o Senhor nos disse, uma repetição e um acréscimo, e lhe obedeceremos. Então esta é a intensidade do compromisso com Deus, que todo o povo realiza na presença de Moisés. E quem são essas pessoas que estão ali realizando toda esta novidade de uma aliança com Deus que os chama? Nós temos então a realidade de Moisés e temos alguns outros detalhes, como por exemplo, a presença de Moisés, o altar, o marco de pedras representando as 12 tribos de Israel, representando, portanto, também os discípulos. E aqui nós temos a riqueza da ideia da ordem, do mandamento também no Evangelho, como também a presença, então, assim como na primeira leitura, das 12 pedras, os 12 marcos, representando, então, as 12 tribos de Israel, como temos os 12 discípulos com Jesus celebrando a Páscoa na nova aliança. Se é verdade que ali nós temos um povo se comprometendo com a palavra do Senhor, não menos é verdade também que os discípulos se comprometem com o Senhor e todos eles nos representam. Nós encontramos assim no Evangelho: Jesus envia os 2 dos seus discípulos e lhes disse: o Senhor dá várias ordens. E os discípulos encontram tudo o que Jesus havia dito e preparam assim a Páscoa. Então nós começamos a entender que é necessário, no cumprimento da aliança, na celebração do amor, a importância que devemos dar à palavra e obedecer e cumprir esta palavra. É assim que Corpus Christi, essa grande festa, nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, do próprio Senhor Jesus que veio até nós. Seguimos o exemplo do povo e também dos discípulos.
temos a graça desta grande aliança celebrada e uma aliança que nos coloca, portanto, dentro de um grande sinal, que é o sangue. Ora, o sangue para os povos mais antigos, primitivos, nós dizemos assim, no sentido de mais antigos, o sangue era uma expressão clara da vida. Na medida em que a pessoa sangrava, vejam, não tinha os recursos que nós temos hoje, a pessoa sem estancar, como hoje inclusive o sangue, a pessoa morria. Então esta era a ideia, no sangue a vida. Compreendendo assim, nós temos então a celebração da primeira aliança, da antiga aliança feita por meio do sangue o sangue de novilhos. O sangue de novilhos e o sangue da nova aliança foi feita com o próprio sangue do Senhor. Aqui nós temos então a celebração da Santa Ceia, quando o Senhor vai dizer, tomando o cálice, isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Enquanto que o sangue lá, na primeira leitura, foi para aspergir o altar e também ser derramado sobre o altar e ser aspergido sobre o povo, configurando assim um compromisso da aliança, então nós temos na nova aliança o próprio corpo do Senhor, todo o seu ser, corpo, alma e divindade, sendo oferecido, derramado sobre nós, para que pudéssemos então beber do sangue do Senhor, comer do corpo do Senhor, para que tenhamos a vida eterna. Comer do corpo do Senhor, beber do sangue do Senhor, significa ter as nossas transgressões perdoadas. Tudo isto aparece, os nossos pecados perdoados, tudo isso aparece na segunda leitura retirada do livro aos Hebreus. Temos a graça, então, de compreender que Jesus, sendo mediador da nova aliança, ele se entrega por nós para que nós possamos, reparadas as transgressões, termos as promessas da vida eterna. A celebração, portanto, da solenidade do corpo e sangue do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi, nos permite, então, entender o grande comprometimento que devemos ter com Jesus. E assim como o povo no deserto, todo o povo de Israel, de modo tão próximo, Jesus com os seus discípulos, hoje marcados e cheios do Espírito Santo, somos chamados a dar o testemunho a todos os povos, de que somos um povo que pertence, pessoas que pertencem a um Deus que nos ama, que cuida de nós, que caminha conosco. E nesta profunda relação nós temos um compromisso da fidelidade, não apenas de receber o corpo e o sangue do Senhor, mas vivermos para Ele. Esta é a grande graça que nos apresenta ainda a segunda leitura em Hebreus, do modo como devemos celebrar continuamente esta aliança. É claro, em toda sagrada Santa Missa, Sagrada Missa, sobretudo e por obrigação aos domingos, momento no qual nos domingos, na celebração do domingo ou no sábado, com a liturgia do sábado à noite, à tarde, com a liturgia do domingo, recordarmos a nossa ressurreição. Veja o quanto é importante recordar, veja o quanto que é importante no matrimônio recordar então as promessas que são feitas, o quanto é importante para o sacerdote recordar também as promessas que são feitas. E assim, a cada Eucaristia, nós recordamos as nossas promessas e as promessas que Deus fez conosco, desta profunda unidade. Como devemos viver esta unidade profunda e assim temos como herança a vida eterna? A carta aos Hebreus vai nos dizer, ali exatamente no versículo 14, então, por meio do sangue de Cristo, nós temos a nossa consciência purificada das obras mortas. Então, o que quer dizer isto? Significa que a partir da celebração do corpo e sangue do Senhor, comungando espiritual ou materialmente a hóstia, o corpo e o sangue do Senhor, nós devemos abandonar todas as obras mortas. As obras mortas configuram uma vida sem Deus, uma vida vivida apenas por si, uma vida vivida para si. E nesse sentido, vivida por si e para si, é para tudo aquilo que eu elejo e escolho como ideal e proposta e objetivo final de minha vida. É aquilo que eu elejo, ou seja, no viver para mim, nas minhas obras mortas, é tudo aquilo que eu elejo como um ídolo. Seja o trabalho, seja verdadeiramente uma ideologia, uma causa, uma escolha, um princípio de vida que exclui a presença e a determinação absoluta da vontade de Deus
em minha vida, inclusive o princípio da vida vindo dele. As obras mortas é a exclusão de Deus como princípio da minha vida, o princípio da minha existência, o meu início e o meu fim. O Senhor então quer nos purificar, porque nós não podemos viver assim, devemos recordar então o Evangelho no qual Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. As obras mortas são exatamente essas que fazemos querendo viver sem Deus, longe da aliança, longe dos princípios, longe dos mandamentos. Querido irmão, e não apenas isso, irmã, devemos compreender também que é a partir desta consciência da presença primordial de Deus, a prioridade de Deus em minha vida, do querer e da vontade de Deus em minha vida, que eu devo me lançar ao serviço do Deus vivo. Sendo então aquele que anuncia o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo. Não apenas anuncio com palavras, mas testemunho com obras concretas em minha vida, levando outras pessoas à experiência deste Deus tão amoroso. Então eu sou aquele que anuncia o Deus vivo que dá a vida e protege a vida. E como nós nos colocamos em risco para que exatamente este grande valor e este testemunho no seguimento do Senhor possa ficar bem claro. A vida é a vida em Deus. É a obra de uma vida toda realizada em Deus. E para concluir, sobretudo nesta solenidade de Corpus Christi, quero fazer referência agora, ainda na primeira leitura, ao versículo 5, no qual nós encontramos assim: em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Portanto, aqui Moisés ordena que os jovens israelitas possam oferecer holocaustos e sacrifícios. A experiência da vida de Deus, ela começa na infância, quando nós damos o testemunho aos nossos filhos e os ensinamos a ajoelhar, a rezar, a pedir e a confiar em Deus. Quando os apresentamos aos mandamentos de Deus e mostramos como viver os mandamentos de Deus. E, sobretudo, na medida que as crianças crescem, então se tornam jovens, elas devem demonstrar e revelar esta graça de uma vida que se entrega ao Senhor. Uma vida que implica um sacrifício, não um sacrifício de novilhos agora. Mas o grande sacrifício já foi feito do Cordeiro de Deus, mas agora é o sacrifício da nossa vontade, oferecer a nossa vontade ao Senhor, para realizar o propósito para o qual Ele nos criou, para o qual Ele nos consagrou pelo batismo, para o qual o propósito, a missão na nossa vida, para a qual, então, nesta missão, o Senhor nos capacita com os dons. Isto a juventude deve acordar e não deixar para depois, como se fosse uma coisa de adultos ou de idosos. Todos nós, das crianças aos idosos, passando pelos jovens aos adultos, todos nós temos então esta grande missão de servir ao Deus vivo e, de modo especial, os jovens têm esta grande força de testemunhar o seu grande amor a Jesus, especialmente a Jesus na Eucaristia, não apenas participando da missa, mas levando Jesus ao mundo por meio da palavra, do anúncio e das boas obras. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.